Então agora, só para você ter uma ideia do porquê que eles não querem que você pare de dar o dízimo e vão ficar batendo na tecla. É Deus, tem que dar, tem que dar, tem que dar. Deus pede, tem que dar. Para. Deus nunca pediu dinheiro em espécie. Não pede, na Bíblia não pede isso, ok? Era frutos da terra, animais e tal. E é uma cópia, e nunca foi Deus quem pediu. Moisés que coloca tudo isso como se fosse o Senhor pedindo, porque tem o irmãozinho dele lá, como eu já expliquei, o nepotismo lá, Araão, aquela coisa. Então ele quer deixar também a sua parentela muito bem estabilizada para sempre, até morrer, ok? E aí foi isso que aconteceu. Agora, você sabe, né? Os dízimos vieram dos deuses pagãos. Não foi do Senhor que é dos céus e da terra, não, tá? Deus nunca se envolveu com isso. Para isso existe um termo, né, chamado mamon, ok? Que é o que esses caras servem. Por que eles querem que você continue pagando o dízimo, oferta, volta, campanha, e sacrifício, tal, e propósito? Para satisfazer e bancar o patrimônio deles, os status deles, não o seu. Olha cada preço de cada relógio desses caras aqui, falsos profetas, tá bom? E veja se só um relógio desse não mudaria a sua vida, não ajudaria a sua vida, seu filho, sua filha, etc., a sua situação. Se eles são sacerdotes de Deus, Isaías diz que todos nós somos sacerdotes do Senhor também. E aí? Só eles têm o direito de estar nesse status aqui, nesse poder, nesse luxo todo? Dá uma olhadinha aí. Ó. 168 mil. 52 mil. André Baladão. 156 mil. Terceiro relógio Rolex, caro pra caramba, hein? E um outro aí, ó. Ó o outro aí, ó. Felipe Valadão, 102 mil. Ó. Dinheiro, hein? Agenor Truque, 25 mil reais. Ó, mais um relógio, 121 mil reais. Não é fraco não, hein? Ó, o apóstolo aí, 26 mil reais. Que legal, né? 48 mil reais. Ó. 398 mil reais. Vai lá no culto, dê uma oferta. Você não está dando para a igreja, você está dando para Deus. Você está dando para Deus. Ó. Olha aí, ó, renascer aí, ó. 42 mil reais. Ó, Frank Miller, 47 mil reais. Olha esse. Tech Harry, 24 mil reais. Ó, 80 mil reais. 12 mil reais. Tem! Lá no Rio de Janeiro. Ó, 88 mil reais no Rolex. 133 mil reais no outro Rolex. 187 mil reais no Rolex. 88 mil reais. Também Rolex. E o 102 mil reais um Rolex. E você que financia tudo isso, olha a sua situação aí. Aí, ó. Quem precisa, hein? Dá uma olhada aí. Vai lá no culto, dê uma oferta. Você não está dando para a igreja, você está dando para Deus. Ô, Chaveco! Onde você Parou. mora? Bom, então vocês viram, vocês acompanharam esses vídeos que estão na internet, ok? Pessoalmente não tenho nada contra o pastor César Cavalcante, é uma mente brilhante, um homem muito talentoso, né? Mas daí, ficar recebendo esses caras aí, que faz parte do sistema da teologia da prosperidade, com tanta sabedoria, tanto conhecimento no hebraico, tanto temor a Deus, ainda receber esses caras, não é? Para, enfim, dar um boom aí, um up no podcast, no seu canal aí de entrevista e tal,
na rádio, sei lá, eu não estou julgando, mas não fica meio incoerente não, César Cavalcante? Estou falando com respeito, com carinho, tá? Com educação, né? Esses caras que são já ratazanas velhas, marajás aí, ayatolás, manipuladores, exploradores da fé, né? Onde se viu isso, o Espírito Santo falar, continue com dízimos e ofertas. Nunca, nem aqui, nem em outro lugar do mundo. Para com isso, gente. Que meteu o louco, chaveco é esse? Bom, e outros podcasts que eu vi também, que já foi aí, Samuel Ferreira, Malafaia. Ah, pelo amor de Deus, ô irmão César, não perca a tua essência não, deixa o Espírito Santo mexer aí com o seu interior, com todo respeito, tá? Bom, vamos lá. Eu disse que o dízimo é de origem sumérica, babilônica, e depois Moisés vai incorporar isso também, que era uma cultura do mundo do Oriente, lá do Oriente Médio, né? E esses dízimos, antes de chegar a ser para o Deus de Israel, de Moisés, os dízimos eram para deuses suméricos, não é? Tá maiúsculo aqui porque é título. Deuses suméricos, mas vamos tirar esse maiúsculo aqui, ok? Para evitar problema. Para deuses suméricos, não é? Os deuses suméricos, não é? Seriam então o Anu, Deus do céu, o mais elevado, não é? Enil, Deus do ar, do vento. Enki, Deus da água, sabedoria e magia. O Ninhussara, né? Ou Ninra, ou Ninnar, deusa da terra, fertilidade. Também a Inanna, depois veio a ser a Estar, deusa do amor e fertilidade. E Ananans, ou Sin, deusa da lua. E esse aqui, ó, que é interessante falar um pouco sobre esse aqui, tá? Ó, esse aqui, ó, o Greshikaga, né? O Greshikaga, que parece uma palavra feia, né? Deusa do mundo dos mortos, deusa do mundo dos mortos, né? Essa também vai ser incorporado justamente por causa, só um minuto aqui, justamente por causa da teologia de um profeta sírio chamado, meu Deus, esqueci o nome do profeta agora. Um profeta sírio que ele vai trazer isso, a questão do inferno, a questão Zaratustra, não é? Zoroastro, ou Zaratustra, vai trazer a questão do inferno, né? Aí vai fazer aquela apanhado, aquele panteão de mistura, cultura pagã, não é? Antes de Jesus nascer, e vai colocar na cabeça dos judeus do Hades, o Hades, irmão de Zeus, aquela baixaria toda, aquela palhaçada toda da mitologia grega, que foi sentenciado ao submundo, e aí você vai acreditar, porque está no Novo Testamento, que inverteram isso de propósito, colocaram Hades lá, para colocar medo em você. Não é real, não existe, nunca existiu o deus Hades da mitologia grega, mas você acredita que vai para lá se você não der o dízimo e oferta para esses caras. Viu como tudo é manipulação, tudo é mentira, não é? Enfim, aí tem o Dumuzi, ou Tamuz, Deus pastor da agricultura, ok? Agora, você já entendeu isso, né? Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Se o meu notebook aqui, ó. Além desses deuses, também tem os deuses Ninurta, deus da guerra. Tem o Ninissur, não é? Variante formal de Ninurta em Lagash. Tem o Nergal, tem o Tiamat, na tradição babilônica posterior, não é? Enfim. Agora, e os deuses da Babilônia? Ó, deuses da Babilônia. Vamos ver os deuses da Babilônia? Olha isso, hein? Quantos deuses, hein? Os principais deuses da Babilônia. Vou abrir aqui para você. Ó. Tem o Marduk, o Marduk, né? O deus supremo da Babilônia. Tem a Estar, na versão acadiana de Inanna, que é essa aqui, vai virar Estar na Babilônia. Tem o Nabu, ou Nebo. Tem o Shamash, ou o Tu em sumério. Tem o Sin,
Anana em sumério, tem o Tiamat, lembra aquele dragão, a caverna do dragão, né? Não tem o Vingador que tem medo daquele dragão chamado Tiamat? Então, mitologia babilônica, tá bom? Deusa, não é? Ser primordial das águas salgadas do caos, que é o dragão do caos lá, no desenho lá, não é? Enfim. Também tem o Enlil, já herdado da Suméria. Tem o Ea, que é o Enki em sumério. Tem o Nergal, deus da peste, guerra do submundo. Tem o Ereshkigal, que é o deus do submundo, né? Governa absolutamente o mundo dos mortos na Babilônia. E aí vai indo, né? Os deuses cananeus, os deuses moabitas, os deuses filisteus, os deuses dos egípcios. Todos esses deuses, né, exigiam das pessoas o quê? Porcentagem em camelo, em jumento, em vaca, em boi, em cavalo, em cabra, em ovelha, em cordeiro, e tudo, o melhor fruto da terra e também bens materiais, ok? Mas nunca você vai ouvir essa questão aqui em prata, aqui ó, né? Esses dízimos a esses deuses aí, tá bom? Enfim, aqui ó, pelo menos em dracmas, né? Em dracmas, em lepton, não é? Moedas romanas, moedas gregas, tal. Isso é uma invenção dos fariseus. É mentira dos caras, ok? Capitalizaram, tornaram em dinheiro, em espécie, para o uso e frutos deles. Além do povo dar, no tempo de Jesus, cordeiro, dar lá a pombinha, a ave, sacrifício para perdão, para ritual. Além de dar cabra, bode, boi, e os frutos da terra, da agricultura, eles queriam também dinheiro em espécie, os sacerdotes. Por quê? Porque eles aprenderam isso com outras culturas quando ficaram exilados, quando pecavam, quando erravam. Aí permitiu o caos, eles eram dominados pelos babilônios, dominados pelos egípcios, dominados pelos gregos, pelos romanos, e eles aprenderam a questão do dinheiro também para Deus. Agora estamos num tempo mais futuro, né? Não no começo de Abraão e de Moisés. Agora virou dinheiro também o negócio para os deuses de Roma, de Grécia, todo quanto é lugar. Então, o Israel já é totalmente pecaminado, em pecado, né? O Israel já é em pecado, né? Já começa também a exigir dinheiro, moeda, tá bom? Moeda para o templo, né? Para os caras ficar muito bem na vida, lá na fita, como vocês estão fazendo hoje, ok? Mas o Eterno, né, em Israel, nunca pediu dinheiro, e nem ouro, nem prata, para sustentar o sumo sacerdote, aquela coisa toda. A não ser para a construção do templo e as pratarias, tal, os objetos lá. Fora isso, não. Ok? Espero que você tenha aprendido, não é? Bom, então a gente volta aqui, não é? O livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 4, não é? Confirma o quê? Lá está escrito exatamente assim. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Tá bom? E eu dependo aqui para me ajudar aqui. Aí, ó. Aí. O Hebreus 7,4, lá, ele confirma o quê? Ele confirma assim, está em grego, né? Toreite de pelicos rotos hom, kaitekaten Abraham, doken eketon, acrotinion, ho patriarques. Ou seja, considera, pois, ou considerai, pois como era grande, esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores de despojo. Lembra? Não foi dinheiro, foi animais, aquela coisa toda. Despojo de guerra. Despojos bem físicos, ou seja, de guerra, e não moeda, né? No mundo antigo, exércitos raramente carregavam dinheiro,
carregava gado, alimento, objetos valiosos, tecidos, metais brutos, utensílios. Portanto, o dízimo de Abraão foi coisas, animais, bens, tomadas da batalha, não de dinheiro, do sangue de morte, que ele foi resgatar o seu sobrinho lá, com uma campada de homem lá, centenas de caras, e matou o pessoal lá, e trouxe escravos, e trouxe, você está imaginando aí, né? Foi um dinheiro de sangue, não é? Mas vamos ao texto de Hebreus, capítulo 7, que vai dizer assim, como disse o pastor aí, o pastor João da Bleia, não é? Que no perfil do Facebook dele está empresa, igreja, pastor, enfim, deve viver da renda dos coitados irmãos aí. Muito bem. Se Melquisedeque, sendo a figura de Cristo, recebeu o dízimo, ainda mais o Cristo não recebe? Ah, o Cristo recebe, né? Mas não recebe para fazer o que vocês viram nos vídeos agora não, né? Rolex, dinheiro, casa, grana. Filho do homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Olha só que coisa. Precisou pedir emprestado um jumentinho para entrar em Jerusalém, não é? As irmãs o ajudavam, né? As viúvas, as que eram microempresárias da época, que seus maridos tinham negócios, né? Como cortume, como gado, como agricultura, elas herdaram isso e elas ajudavam Yeshua na sua missão, em hospedagens, nas casas dos irmãos, tal, na comida. Está lá em Lucas isso. Ok? Mas não tornavam ele rico, milionário, bilionário, não explorava a fé de ninguém não, tá? Vocês deviam tomar vergonha na cara, ok? Muito bem. Bom, como já respondido, explicado com base nas escrituras, Melquisedeque, que tipificou Jesus, não recebeu dízimos em dinheiro, né? Mas dispôs de guerra e não do fruto do trabalho de Abraão, não é? Agora vamos ver o que o próprio Jesus fala sobre o dízimo. Jesus não ordenou o pagamento de dízimos em dinheiro. Jesus nunca ordenou a seus seguidores, né? Coloca-se cristãos, mas na verdade são os santos, né? Os santos, o caminho antigo, os santos, não tem nada a ver com o termo cristão, que é um termo pejorativo que o Roma deu para os seguidores de Cristo. Na palavra grega Cristo, Machia, né? Então, como ironia, zombaria, cristãos, aos cristãos, né? Aos pontão, aos tontos aí, era zombaria, né? O nome cristão, ok? Então vamos lá. Ele nunca ordenou que os seus